Seja bem-vindo ao canal católico A Palavra de Vida. Meu nome é Marcelo Hatakeyama, sou catequista das mídias sociais e da internet. Desde já eu venho pedir o seu apoio. Dá um joinha nesse vídeo e se inscreve no nosso canal se você não for inscrito, tá? Fazendo o favor. Muito obrigado. E vamos para o vídeo de hoje. Oi, irmãos e irmãs, tudo bem com vocês? Sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso canal católico, a Palavra de Vida. E quem nos dá a Palavra de Vida? Quem? O Senhor Jesus Cristo, no Evangelho. Amém? Amém. Pois é, esse é o vídeo de hoje, do dia 4 de fevereiro de 2024, quinto domingo, tempo comum, que no calendário é o primeiro domingo de fevereiro, né? 2024. O tempo tá passando, hein, gente? É isso aí. Irmãos e irmãs, o evangelho de hoje, Marcos, capítulo 1, versículo 29 a 39, vai mostrar que Jesus, depois que ele saiu da sinagoga de Cafarnaum, né, que tinha curado, né, libertado o homem do domínio do mal, né? Aí ele foi para a casa de Pedro, né? Chegando lá, ele viu a sogra de Pedro doente. E aí contaram isso para ele. Ele foi até ela e curou ela da febre que ela estava sentindo. E aí ela melhorou e ela começou a servir Jesus. Viu, gente? Que bacana! Jesus é muito bom, né? Então vamos acompanhar, né, com bastante amor e fé, o evangelho de hoje. Irmãos e irmãs, agora vamos ouvir o Evangelho de Jesus, a boa nova, a boa notícia que vem de Deus por meio de Jesus Cristo. A palavra de vida de hoje, ser livre para servir. E Jesus rejeita a popularidade fácil. Marcos capítulo 1, versículo 29 ao 39. Vamos ouvir com bastante amor e fé a palavra do Evangelho. Saíram da sinagoga e foram logo para a casa de Simão e André, junto com Tiago e João. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e logo eles contam isso a Jesus. Jesus foi aonde ela estava, segurou sua mão e ajudou-a a se levantar. Então a febre deixou a mulher e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes que estavam possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu na frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de vários tipos de doenças e expulsou muitos demônios. Os demônios sabiam quem era Jesus e por isso Jesus não deixava que eles falassem. Jesus rejeita a popularidade fácil. De madrugada, quando ainda estava no escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram atrás de Jesus e, quando encontraram, disseram: Todos estão te procurando. Jesus respondeu: Vamos para outros lugares, as aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim. E Jesus andava por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Depois de ouvir o Evangelho de hoje, vamos ver o que diz o magistério da Igreja.
o rodapé da Bíblia Pastoral. Sim, vamos ver o que a Igreja Católica tem a nos dizer, a interpretação desse texto que acabamos de ouvir, tá? Então eu vou ler aqui para vocês, né? Para os antigos, a febre era de origem demoníaca. Libertos do demônio, os homens podem levantar-se e se põem a serviço. Os demônios conhecem quem é Jesus, porque sentem que a palavra e a ação dele ameaça o domínio que eles têm sobre os seres humanos, sobre o homem. Né? Agora, sobre a segunda parte. O deserto é o ponto de partida para a missão. Aí Jesus encontra o Pai, que o envia para salvar os homens, mas encontra também a tentação. Pedro sugere que Jesus aproveite a popularidade conseguida num dia. É o primeiro diálogo com os discípulos, e ali se nota tensão. Irmãos e irmãs, falando da primeira parte, que é o encontro, né, de Jesus com a sogra de Pedro, que estava doente, com febre. A gente vê a atitude de Pedro e dos discípulos de ele falar com Jesus: Senhor, a minha sogra está doente. E Jesus vai ao encontro dela. Olha o exemplo, né, de bondade de Jesus. Jesus vai ao encontro de quem sofre, né? Aí Jesus ele cura a febre da sogra de Pedro e ela começa a servir Jesus e os convidados aqui lá da casa. Né? O que a gente pode aprender disso? Que Jesus quer nos libertar de tudo aquilo que nos impede de servi-lo. Quanta coisa às vezes nos impede de servir a Jesus, servir a Deus? A preguiça, a falta de fé, a falta de compromisso com Deus, o comodismo, e por aí vai, né? Às vezes, tanta coisa que aparece que nos tira do caminho de Jesus, que nos afasta da igreja, por exemplo. Então, Jesus quer nos libertar disso, porque só um homem livre, uma mulher livre, consegue servir a Deus e ao próximo como Deus espera, né? Agora a questão do demônio, no caso no Evangelho, a gente vê que naquele tempo não era só a febre não, qualquer enfermidade era obra do demônio. Ou às vezes um Deus castigou aquela pessoa, porque existe também aquela mentalidade do Antigo Testamento, né, que Deus castiga, né? Então, a gente entende que hoje em dia, a ciência que já se desenvolveu, né, a gente vê que a ciência descobriu os motivos da maioria das enfermidades de hoje. Então não é o demônio, mas sim outras causas que a ciência explica por que a pessoa ficou doente. Por exemplo, a questão da dengue no nosso país. Eu estava vendo, né, o noticiário e disse que os casos de dengue agora no verão aumentaram no Brasil. Mas por quê? Por causa do mosquito da dengue que morde a gente e nos passa dengue, chikungunya, né? Então, mas como é que podemos evitar a dengue? Né? Acabando com o seu criador, que é a água parada. Marcelo, você está falando de dengue no Evangelho de hoje? Mas não está falando de enfermidade? Não temos que trazer a palavra de Deus para a nossa realidade? Ela não é luz para o nosso caminho? Então, o que a gente pode fazer para evitar a doença, devemos fazer. No tempo de Jesus, não se tinha ciência. Então, tudo se atribuía ou ao castigo de Deus ou obra do demônio. Porque naquele tempo era assim. Hoje em dia não é mais. Hoje em dia existe a ciência,
né? E temos que combater todo o negacionismo, né? Que não acredita na ciência. Temos que acreditar na ciência também, porque nessa parte física da saúde da gente, quem entende mesmo é a ciência, né? E para Deus nada é impossível, né, irmãos e irmãs? Aos olhos da fé, a gente viu que Jesus ele quis curar a sogra de Pedro para servir de sinal para os discípulos quem ele é. Ele é aquele que vem trazer saúde. E ele não libertou, não curou apenas ela. Depois, no final do dia, aquela casa de Pedro virou um ponto de encontro, de libertação, de cura, né? Para muitas pessoas ali daquela cidade. Então, você vê que Jesus curou muita gente. Você vê Jesus misericordioso, Jesus que vem trazer vida e vida em abundância. Mas para isso temos que fazer a nossa parte. Temos que fazer a nossa parte e cuidar da nossa saúde também, né? É isso aí. Agora a gente vê na segunda parte que depois de tudo aquilo, né, no outro dia, bem de madrugada, Jesus foi em segredo para um lugar deserto para rezar. Sendo que o rodapé da Bíblia Pastoral, quando a gente lê, ele faz uma menção às tentações no deserto. Quando Jesus vai ao deserto e lá ele é tentado, né? Um lugar de envio, porque o Pai do céu prepara ele para o envio, para realizar a missão dele, mas também um lugar de tentação, porque o mal quer atrapalhar a missão, né? E a tentação nesse caso aqui é quando Pedro chega e fala assim: Senhor, está todo mundo te procurando, o senhor ficou famoso, fica aqui, vamos ficar ricos, vamos cobrar ingresso para toda essa gente, para encontrar com o senhor, né? Não, vamos, o senhor pode se tornar um rei aqui, ser um grande governante. Aí Jesus disse: não, não é para isso que eu vim. Não é para isso que eu vim. Eu preciso ir em outros lugares. Vamos às outras aldeias, à redondeza. Tem que pregar lá também a palavra do reino. Aí diz aqui que há uma tensão. Quando eu li o Evangelho, eu não percebi essa tensão, né? Mas a gente pode entender que essa tensão da seguinte forma: o pensamento de Deus é um e o pensamento nosso é outro. A gente quer um Jesus do nosso jeito, mas Jesus ele tem um pensamento do Pai. Ele tem um outro pensamento. O objetivo de Jesus não é ser famoso, porque essa popularidade fácil aqui que Jesus rejeita, como diz aqui no título da Bíblia Pastoral, essa popularidade, essa fama atrapalhava a vida de Jesus, a missão de Jesus, porque o povo todo ficava assediando ele, era muito conhecido, muito famoso, ele não tinha liberdade de agir, de andar, né? Às vezes teve um momento que ele teve até que ir em lugares desertos, ele não entrava mais publicamente nas cidades, né? Então ele não quer ser famoso, mas é a consequência, né, das suas obras, né? Nenhum profeta em Israel foi igual a Jesus, né? Então Jesus é um missionário. Ele não quer ficar só ali. Ele quer ir em outros lugares. Ele quer que a palavra do reino seja conhecida, a boa notícia seja conhecida por todos os lugares da Galiléia e do mundo inteiro. Depois ele vai passar essa missão para nós, para os discípulos. Então, quem é Jesus? Porque a grande pergunta de Marcos, que Marcos quer responder. Jesus é aquele que cura, que liberta. Jesus é um misericordioso, que vai ao encontro de quem sofre. Jesus é o missionário do Pai, o obediente do Pai, que ele faz a vontade do Pai acontecer. Amém? Amém. Obrigado a você por assistir esse vídeo até o final. Tá? Que Deus nos abençoe nesse dia. Que o Espírito Santo nos ilumine no dia de hoje. Que possamos seguir os bons exemplos de Jesus no Evangelho de Marcos. Que Ele nos liberte de tudo aquilo que nos impede de se colocar a serviço dos irmãos e irmãs, ao serviço de Deus. Amém?
Amém. Muito obrigado a você por ter assistido esse vídeo. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, irmãos e irmãs. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Um abraço a todos. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até o final. Se você ainda não deu o joinha nesse vídeo, por favor, dá um joinha nesse vídeo, tá? E se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito. Muito obrigado. Até o próximo vídeo, gente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.